Muito bem, meus irmãos, nós vamos então dar início à nossa exposição desta manhã, e eu convido você para abrir sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versos de 1 a 20. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca de Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E ele disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Meus amados, para mim, João Batista é uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia e da história. João Batista teve o alto privilégio de apresentar o Messias. João Batista é uma espécie de dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Antigo Testamento, ele abre o Novo Testamento. João Batista era aquele tipo de homem empolgado com Jesus antes de nascer. João Batista recebe de Jesus o mais alto elogio. Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior que ele. O propósito de Lucas, que era médico e historiador, é mostrar para nós o cenário do império e da província de Israel, o cenário político e religioso do mundo, quando este homem foi levantado por Deus para dar início ao seu ministério. E quando Lucas faz isso, ele adota um método. Ele parte do geral para o particular, ele parte do império para a província. Então, com a Bíblia aberta aí comigo, vejamos o verso 1. Está escrito assim: no 15º ano do reinado de Tibério César. Tibério César governou do ano 14 ao ano 37. Se João Batista começou no 15º ano, eu estou dizendo que João Batista começa o seu ministério no ano 29 da era cristã. A grande pergunta é: como é que estava o mundo, como é que eram esses homens que governavam o Império Romano nesse primeiro século?
Nós poderíamos começar com Júlio César, o grande general. Poderíamos falar de César Augusto, que governou do ano 27 ao ano 14 depois de Cristo, o imperador que governava o mundo quando Jesus nasceu, que foi sucedido por Tibério César, seu filho adotivo, que governou do ano 14 ao ano 37, que foi sucedido por Calígula, que governou de 37 a 41 e foi assassinado, que foi sucedido por Cláudio, que governou de 41 a 54, quando houve uma grande fome no mundo, e os judeus foram expulsos de Roma, que foi sucedido por Nero, que governou de 54 a 68, quando Roma é incendiada e começa a perseguição aos cristãos, que foi sucedido por Vespasiano, que foi sucedido por Tito Flávio, que foi sucedido por Domiciano, que governa de 81 a 96, quando João é deportado para a ilha de Patmos. Estou fazendo esse breve registro para pontuar apenas uma coisa: esses homens que governaram o vasto Império Romano eram homens maus, na sua maioria, homens devassos, homens sanguinários, homens perversos. O cenário político do Império era muito sombrio. Mas você pode perguntar aí, como é que estava o cenário político da província de Israel? Voltemos ao verso 1. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca de Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Eu não sei se você percebeu, mas tem algo estranho nesse versículo. Tem uma ave estranha no ninho dos filhos do rei Herodes. O primeiro nome na lista não é um tetrarca. O primeiro nome da lista não é um filho de Herodes o Grande. O primeiro nome da lista é um governador romano, Pôncio Pilatos. A pergunta é: como é que veio parar aqui? Como é que caiu de paraquedas aqui? Por que o tetrarca da Judéia, que é Arquelau, e está lá em Mateus 2:22, o nome do Arquelau não está aqui, e no lugar do Arquelau está aqui Pôncio Pilatos? Para entender isso, eu preciso da paciência de vocês para recuar um pouco na história, porque disso depende o correto entendimento e a melhor interpretação desse texto. Então vamos recuar ao ano 586, quando Jerusalém foi tomada pelos caldeus. 70 anos de cativeiro. Nesse interregno, a Babilônia cai nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa. Quando Israel retorna ao seu território, o povo de Israel retorna ao seu território, quem governa o mundo já não é mais Babilônia, é o Império Persa, que por sua vez caiu nas mãos de um outro império, o Império Greco-Macedônio, Filipe da Macedônia, Alexandre o Grande. Quando se espalha a cultura helênica, a cultura grega, e se espalha uma língua mundial conhecida, era o inglês da época, o grego. Com a morte de Alexandre o Grande, não tendo ele herdeiro para o trono, o seu grande império grego é dividido entre 4 generais. Israel ficou ora sob o comando dos Ptolomeus do Egito, quando foi feita a tradução do Velho Testamento, do hebraico para o grego, uma versão chamada de Septuaginta. Ora, Israel ficou sob o governo dos Seleucidas da Síria. Quando governava os Seleucidas, Antíoco IV, chamado de Antíoco Epifânio, profana o templo de Jerusalém, levantando um altar, uma estátua a Zeus dentro do templo, sacrificando porcos no altar do templo, profanando o templo. Isso provoca uma guerra, quando Matatias e seu filho Judas Macabeus, não suportando essa afronta, declararam guerra a ele e ganharam essa guerra, a guerra dos Macabeus, libertando Israel do poder estrangeiro, formando um governo asmoneu. Mas no ano 63 a.C., Pompeu conquista Israel e agrega Israel ao Império Romano, e nomeia na época Antípater como rei sobre todo o território de Israel. Com a morte de Antípater, fica mais fácil agora, seu filho chamado Herodes, nós chamamos de Herodes o Grande, assume o governo. E esse homem era um grande empreendedor. Ele construiu tudo que tinha de grande em Israel. Foi o templo de Jerusalém que ele ampliou, foi o porto de Cesareia que ele construiu, abrindo o comércio para o mundo, facilitando as viagens missionárias. Foi a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, para onde fugiram cerca de 1.000 judeus, quando Jerusalém foi tomada, no ano 70. Foi quem construiu a fortaleza de Antônio, onde Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos, em Jerusalém.
Mas esse homem tinha um problema, ele era muito cismado e tinha muito medo de perder o poder. Para vocês terem uma ideia, logo que ele assumiu o governo, ele mandou matar mais da metade do sinédrio judaico, que era composto de 71 membros, para dizer, aqui quem manda sou eu. Ele casou-se 9 vezes, formando uma família disfuncional. A sua chamada esposa preferida era Mariana, da nobreza. E logo que ele casou, a sua sogra, Dona Alexandra, pediu para ele nomear o sobrinho dela, Aristóbulo, como sumo sacerdote, com 17 anos de idade. O sacerdócio já estava corrompido. Ele nomeou. O menino, curiosamente, foi bem. Com ciúmes, mandou matá-lo. A sogra, com medo dele, fugiu para o Egito, para as sombras de Cleópatra, e ele manda os seus emissários atrás da sogra e mata a sogra no Egito. A essas alturas, o imperador César Augusto o convoca a Roma para lhe dar uma descompostura e afirmou: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Antes de viajar para Roma, com medo de que Mariana, cuja família estava sendo assassinada por ele, conspirasse com ele na sua ausência, antes de viajar para Roma, matou a sua esposa preferida. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 filhos para lá para estudar. Sua irmã Salomé disse assim para ele: quando seus filhos voltarem, eles estarão mais aptos para governar do que você. Ele não titubeou, mandou estrangular os 2 filhos. Quando ele estava para morrer na instância hidromineral de Jericó, que ele mesmo construíra, ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele assim: no dia que eu morrer, você vai me prometer que vai mandar matar pelo menos um nobre de cada família de Jerusalém, das famílias nobres de Jerusalém, porque quero ter sangue e lágrimas no meu funeral. Por que estou lhes contando isso também? Por 2 razões. Primeiro, porque é um texto na Bíblia, pastores, que eu passei muitos anos sem entender, mesmo depois de ordenado pastor, que é Mateus 2. Eu não entendia Mateus 2. Está escrito lá que vieram os magos do Oriente em Jerusalém, chegando em Jerusalém, disseram assim: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E diz o texto que Herodes se alarmou, e com ele toda a cidade de Jerusalém. Como é que um rei se alarma com uma simples pergunta dessa? Como é que uma cidade entra em pânico apenas com uma pergunta dessa? É que Jerusalém sabia quão sanguinário era esse rei Herodes, e do que ele era capaz de fazer, sempre que na cabeça dele alguém se levantava para concorrer ao trono com ele. Foi por isso que ele mandou matar as crianças de Belém. Mas eu tenho uma boa notícia para lhes dar: os poderosos deste mundo também morrem, e são apiados do poder. O único que jamais será apiado do poder é Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Com a morte de Herodes o Grande, o reino dele foi dividido entre 4 partes, nós chamamos isso de tetrarquia. Aqui no capítulo 3, versículo 1, a primeira tetrarquia não aparece o nome do tetrarca, que é Arquelau, está lá em Mateus 2, 22. No lugar do Arquelau está Pôncio Pilatos. Por quê? O que aconteceu foi o seguinte: o Arquelau foi tão mau, ele foi tão perverso, igual ou pior do que o pai, que os judeus não suportaram. Pediram para Roma: tira esse homem daqui. Notem que, embora Israel pertencesse ao Império Romano, era governado pela família edomita, pela família de Herodes. Então Roma aproveita o momento, tira o Arquelau, bota o pé dentro de Jerusalém e nomeia um governador romano em Jerusalém. A tetrarquia da Judéia. Pilatos não é o primeiro, Pilatos é o 5º. Agora eu pergunto a vocês: esse time que está aqui no versículo 1, Herodes, Filipe, Lisânias, Abilene, era gente boa? Não, eram homens malignos, perversos. Se o cenário político do império está ruim, o cenário político da província está pior ainda. Mas você pode argumentar assim: bom, já que a política está corrompida de forma ampla e de forma restrita, quem sabe a religião seja o porto seguro das pessoas. Mas como é que estava a religião? Olha o versículo 2: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. O que você achou de estranho aqui? Tem 2 sumos sacerdotes, só podia ter um. A religião está corrompida.
Para vocês terem uma ideia, do ano 28 a.C. ao ano 14 depois de Cristo, 28 pessoas ocuparam essa função. Era comprada a peso de ouro. A religião está corrompida. O Anás é o sogro, o Caifás é o genro. O Anás já tinha sido deposto, mas ele era muito influente nos bastidores, quem mandava era ele. O genro era apenas uma figura emblemática para assinar os documentos. Tanto é fato que quando Jesus foi preso e interrogado, quem interrogou Jesus não foi Caifás, foi Anás. Mas quem deu a canetada para mandá-lo para o governador Pôncio Pilatos foi Caifás. A religião está corrompida. E a pergunta que eu faço é essa: tem esperança num cenário desse? Agora você olha para o mundo, está em convulsão, você olha para o Brasil, está numa crise medonha, você pergunta assim: tem esperança numa situação dessa? E eu quero dizer para vocês que quando o cenário está sombrio demais, quando a crise está medonha demais, Deus é poderoso para entrar e sim fazer uma incursão na história, mudar o placar do jogo, virar a mesa da história e criar um fato extraordinário. Porque é nessa conjuntura que está escrito, por gentileza, confira comigo, versículo 2: veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Meus irmãos, quando a palavra de Deus vem, não importa se numa grande metrópole, ou numa cidade interiorana, ou mesmo num deserto, não importa se numa grande catedral, ou num templo de chão batido, ou debaixo de uma árvore, se a palavra de Deus vem, as pessoas vão se ajuntar para ouvir a palavra de Deus. Não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. Mas como é que é o ministério deste homem? Olha o versículo 3, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O que significa isso? Isso não é uma informação, isso é uma metodologia. Leia os profetas, leia Jesus, leia João Batista, leia os apóstolos, e vocês verão que todos eles pregaram lá fora onde as pessoas estavam. Hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro onde nós estamos. Eles tinham uma agenda centrífuga, nós queremos ter uma agenda centrípeta. Eles gastaram as solas dos sapatos, nós gastamos o assento dos bancos. Se nós quisermos impactar a sociedade, nós temos que ir lá fora, onde as pessoas estão. Mas percebam vocês que tem 400 anos que ninguém prega. De Malaquias a João, nós chamamos esse período de silêncio profético. Tem templo, tem música, tem festas, tem sacrifícios, mas não tem pregação, não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos, a palavra de Deus veio a João, e a pergunta é: o que ele pregou? Alguém poderia dizer para João assim: ô João, pega leve, João, pega leve. Sabe por quê, João? Esse povo não está acostumado com Bíblia. Se o seu sermão for muito contundente, esse povo não vai aguentar. Então prega uma mensagem mais palatável, prega uma mensagem mais agradável aos ouvidos. Mas o que João pregou? Ele pregou batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Ele está dizendo assim: a não ser que você muda a sua vida, sua mente, seu coração, sua conduta, não há salvação para você. A não ser que haja transformação, não há salvação. João Batista não era um profeta da conveniência, ele era o arauto do Rei dos Reis. Ele não era um alfaiate do efêmero, ele era o escultor do eterno. Mas você pode perguntar assim: e de onde ele tirou essa mensagem? Ele criou essa mensagem? Ele inventou essa mensagem? Ele é a fonte dessa mensagem? E a resposta está no versículo 4, conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías. Em outras palavras, depois de 400 anos que ninguém prega, o primeiro pregador levanta para pregar e abre a Bíblia e expõe a Bíblia. Em outras palavras, o pregador não é a origem da mensagem, o pregador não cria a mensagem, o pregador não é a fonte da mensagem, o pregador entrega a mensagem, ele é servo da mensagem. Irmãos, entendamos isso. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. A promessa de que não volta vazia não é a palavra do pregador, é a palavra do Deus vivo. Mas se vocês perceberem comigo, no verso 4,
João nos é apresentado como engenheiro de trânsito do reino de Deus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Qual o pano de fundo disso aqui? É que naquele tempo os imperadores, os reis, para irem visitar províncias longínquas do império ou do reinado, não ter estradas adequadas, mandavam os engenheiros de trânsito abrir estradas para a comitiva real passar. Pois João nos é apresentado como esse engenheiro de trânsito. Ele não está pensando em topografia, está pensando no nosso coração. O que ele está dizendo, meus amados irmãos, é que o Evangelho precisa produzir em nós uma profunda revolução. E ele diz assim: todo vale será aterrado, todos os montes de outeiros serão nivelados, todos os caminhos tortuosos serão consertados, restaurados, retificados, e todos os caminhos escabrosos serão aplainados, e o resultado é um grande avivamento do versículo 6, e toda a carne verá a salvação de Deus. Eu entendo que preparar o caminho do Senhor é o que nós chamamos de avivamento espiritual. Eu tive o privilégio de visitar a missão Quacis-Abanto, na África do Sul, onde houve um grande avivamento, em 1966. Ali cegos viram, ali tetraplégicos andaram, ali mortos ressuscitaram, ali feiticeiros aos montões se converteram, ali um templo foi construído numa fazenda para 15 mil pessoas com 3 cultos por dia. Nós fomos lá ver o que Deus estava fazendo. É curioso que brasileiro é muito místico por natureza, e alguns membros da nossa caravana disseram assim: eu quero ver milagres diante dos meus olhos. Pasmem vocês, ficamos mais de 10 dias, nem a palavra milagre escutamos lá. Mas eu nunca vi um ambiente tão encharcado pela presença de Deus como aquele lugar. Perguntamos então ao pastor Erlo Stigin, que Deus estava usando para liderar aquele trabalho: Pastor Erlo, o que é avivamento? E ele nos respondeu: avivamento é preparar o caminho do Senhor, para que Ele se manifeste. A igreja não agenda avivamento, a igreja não produz avivamento, mas a igreja prepara o caminho para o avivamento. Como é que isso acontece? Todo o vale tem que ser aterrado, todos os montes de outeiros têm que ser nivelados, todo o caminho torto tem que ser retificado, e todo o caminho escabroso tem que ser aplainado. E o que ele está falando? O que é um vale? É uma depressão? É um lugar escuro, sombrio? São as cavernas da alma? São as gavetas secretas do coração? Aquilo que se guarda escondido das pessoas? O que é um monte, a não ser um sinal de soberba, de arrogância, de altivez, de presunção? Onde tem nariz empinado, as chuvas do avivamento são retidas. O que é caminho torto, senão vida dupla, hipocrisia? Enquanto houver vida dupla, não tem avivamento. O que é caminho escabroso, a não ser um caminho fora do lugar? Qual área da nossa vida está fora do lugar? Enquanto essas coisas não forem tratadas, enquanto esses pecados não forem enfrentados, enquanto não houver arrependimento, enquanto não houver confissão, enquanto não houver volta para Deus de todo o coração, as chuvas do avivamento são retidas. Este evangelho confronta, este evangelho transforma, este evangelho muda a tessitura pessoal, familiar, eclesiástica, da sociedade, enfim. E o resultado, irmãos, está no versículo 6, e toda a carne verá a salvação de Deus. Um grande avivamento. Eu creio nisso, eu aguardo isso, eu oro por isso. Mas você pode perguntar assim: quem estava lá escutando João Batista no deserto? Se você olhar comigo, versículo 7 e versículo 10, estavam lá as multidões, está no plural, porque toda a província da Judéia, toda Jerusalém, toda a província do Jordão, da circunvizinhança do Jordão, estava no deserto escutando João Batista. Se você olhar no versículo 12, os publicanos estavam lá, versículo 14, os soldados estavam lá. Por que é importante destacar isso aqui?
Porque hoje, queridos irmãos, às vezes a gente fica imaginando os técnicos ou os especialistas de plantação e crescimento de igreja, e eu leio sobre eles às vezes, e eu fico chocado, porque eles dizem assim: você quer plantar uma igreja relevante, dizem alguns teóricos, você tem que plantar uma igreja homogênea. O que é isso? Bom, eu quero plantar uma igreja para alcançar a classe alta da sociedade, gente que tenha grana, dinheiro. Eu quero uma igreja que tenha capacidade financeira para investir. Então eu vou plantar uma igreja onde? Eu vou plantar uma igreja do lado de um condomínio de alto padrão. Ou senão, não, eu quero plantar uma igreja para influenciar a sociedade, gente com cabeça pensante, gente que seja formadora de opinião. Eu quero os acadêmicos. Então eu vou plantar uma igreja onde? Do lado de um grande centro universitário. Outros não, eu vou fazer outra opção, eu vou fazer uma opção pelos pobres, vou plantar uma igreja no bairro mais pobre da cidade, eu quero alcançar os pobres da cidade. Quando eu olho a Bíblia, eu não encontro nada disso que esses especialistas estão ensinando. Meus irmãos, convenhamos, a igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade, e eles são rigorosamente iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde um diácono, sendo o maior empresário da cidade, carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar, e sentar com honra. Deus não olha a conta bancária, Deus não olha os diplomas da parede, Deus não olha a cor da pele. Para Deus, todos nós somos rigorosamente iguais. Porém, você pode perguntar assim: quais eram as ênfases da pregação de João Batista? Vamos dar uma olhadinha? E eu chamo de pregação de avivamento. É a tônica dele. É avivamento, é restauração, é revitalização, é renovo espiritual. Primeira ênfase dele, confira comigo o versículo 7. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras. E eu fico escandalizado. É muita acidez na voz, não é não, gente? Se nós pastores aqui formos imitar João Batista, fica sem almoço. Talvez não volte para o segundo culto. Por que fez isso aqui? Você só consegue interpretar Lucas 3,7 à luz de Mateus 3,7. O que tem lá que não tem aqui? Lá em Mateus 3,7, nós somos informados que quando João vê essas multidões vindo, ele vê no meio dessas multidões muitos fariseus e saduceus. Então ele disse: raça de víboras. Eu não sei quanto a você, mas às vezes quando eu leio a Bíblia, parece que me dá uma urticária quando eu começo a ler sobre os fariseus. Pensa num time complicado, que vivia de lupa na mão para ver os pecados dos outros, mas não viu os seus próprios. Agora a pergunta é: os fariseus foram sempre assim? Quando eles surgiram? Por que eles surgiram? Irmãos, notemos isso, os fariseus surgiram nesse período da cultura grega, da cultura helênica, diríamos hoje, da secularização da igreja. Eles surgiram como um movimento de reforma e reavivamento, para defender a sã doutrina e a piedade. Com o tempo eles se perderam, mantiveram a forma, mas perderam a essência, e Jesus os chamou de hipócritas, sepulcros caiados. Mas quem eram os saduceus? Era também um grupo de resistência, um grupo de para evitar que a igreja se secularizasse pela cultura helênica. Só que os saduceus, formados da elite intelectual e financeira de Israel, sucumbiram rapidamente à cultura grega. Para vocês terem uma ideia, os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em todo o Velho Testamento, só no Pentateuco. Eles se secularizaram, tornaram-se colaboracionistas de Roma. O que ganharam em moeda de troca? A mina de ouro da religião judaica, a exploração do templo.
Vocês sabem que tudo acontecia ao redor do templo, as festas aconteciam nos templos, as caravanas muitas que vinham para Jerusalém para essas festas, para vocês terem uma ideia, não podiam comprar um cordeiro, uma pomba, uma rola, para sacrificar com dinheiro estrangeiro, tinha que fazer a troca da moeda e não podia fazer fora, tinha que fazer lá na praça do templo, nas mesas dos cambistas, que cobravam taxas abusivas para se enriquecerem. Nenhum adorador podia trazer de casa um cordeiro, ou uma pomba, uma rola para sacrificar, tinha que comprar lá na praça do templo, por preços abusivos. A praça do templo era formada de mesas de cambistas, de currais de ovelhas, de gaiolas, de pombas e rolas, e Jesus pegou o chicote e começou a abrir gaiolas, a abrir currais, a virar as mesas, e se vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é um covil? É o lugar que o ladrão rouba e corre para lá para se esconder. Esse time está lá escutando João Batista, e ele olha esse time e diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Por que ele usa essa linguagem? Porque a hipocrisia é pior do que o veneno das víboras. Quem botou o veneno das víboras nas víboras foi Deus, mas quem bota a hipocrisia no coração é o diabo. Segundo a ênfase da pregação de João Batista, ele denuncia a realidade do inferno. Olha o versículo 7, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E eu fico escandalizado de novo com João Batista. Ô meus irmãos, tem tanta coisa boa para pregar na Bíblia, o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. Depois de 400 anos que ninguém prega, o cara levanta para pregar o primeiro sermão e prega sobre o inferno. É chocante. E eu posso garantir uma coisa a vocês, eu já sou pastor há 41 anos, já preguei algumas vezes sobre o inferno. Eu nunca vi um pastor pregando sobre o inferno, e depois lá no final, na porta da igreja, receber um tapinha nas costas: pastor, que sermãozaço que o senhor pregou hoje à noite, eu estou indo para casa até mais leve. Não dá ibope não. Mas é melhor escutar sobre o inferno do que ir para o inferno. A terceira ênfase da pregação de João Batista, confira comigo, está no versículo 8, o perigo de um falso arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: Deus para o pai Abraão. O que ele está querendo dizer com isso? Não é arrependimento e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos do arrependimento. Por que é importante enfatizar isso aqui, irmãos? Porque está surgindo no Brasil, está florescendo inclusive no Brasil, uma falsa teologia chamada de hipergraça. Sabe o que significa isso? Os pregadores estão dizendo assim: venha como você está e permaneça como você quiser, aqui ninguém vai mexer com você, aqui você faz suas escolhas e ninguém tem nada a ver com isso. Somos uma igreja inclusiva, aqui vale tudo. Isso não é graça, isso é desgraça. O Evangelho transforma, o Evangelho salva, o Evangelho faz do ser humano uma nova criatura. Quarta ênfase de um sermão de avivamento, ele alerta sobre o perigo de uma confiança falsa na religião. O versículo 8, eles diz assim: e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Sabe o que está acontecendo aqui? O auditório de João Batista está dando carteirada em João Batista. Essa palavra carteirada é comum aqui em Campo Grande? É carteirada. Sabe o que estão falando para João? Alto lá, pregador, você sabe com quem você está falando? Nós temos pedigree, nós somos filhos do Abraão, pega leve com a gente. Mas quem são os filhos de Abraão? Não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, são aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Se você é crente no Senhor Jesus, você é o verdadeiro filho de Abraão. Às vezes eu gosto de fazer perguntas, pastores, por onde ando. Às vezes eu pergunto assim, pessoa, eu falei: meu filho, e você? Está firme na sua salvação em Cristo? É claro, pastor, eu sou presbiteriano desde o berço. Sou batistão, sou assembleiano. Outros são mais sofisticados. E aí, meu irmão, você está firme na sua salvação? É claro, eu sou calvinista convicto.
Outros não, sou arminiano. Ô irmão, você pode ser presbiteriano, batista, metodista, assembleiano, você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, mas quem salva você é Jesus. Se você não estiver firmado em Jesus, você está confiando numa base falsa. É só Jesus. Não basta você ter uma estrutura teológica boa na sua cabeça, você tem que ser nova criatura, nascer de novo, ser transformado pelo poder do Evangelho. A última pregação, a última ênfase da pregação de João Batista é o perigo, irmãos, de uma vida infrutífera. Olha o versículo 9: e também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Não escuta o que ele fala, veja o fruto que ele produz. Mas eu pergunto a vocês, esse tipo de pregação dá resultado? Vamos ver? Dê uma olhadinha comigo nos versos 10 e 11. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Não combine, irmãos, crente mão de vaca, pão duro, suvina, avarento. Crente tem o coração aberto, o bolso aberto, as mãos abertas, a casa aberta. Crente é generoso. Agora entendamos, generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá comida e roupa para as pessoas. Generosidade é a evidência do verdadeiro arrependimento e não um substituto do verdadeiro arrependimento. Vamos ver o segundo resultado? Olha comigo os versos 12 e 13. Vieram os publicanos para serem batizados e, rasgando seda, perguntaram: mestre, isso é uma rasgação de seda, mestre, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. O que está acontecendo aqui? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Estou falando de Receita Federal, estou falando do leão agora. Roma não tinha a estrutura que se tem hoje para arrecadar tributos. O que é que Roma fazia? Roma fazia uma concessão para que alguém levantasse os tributos de uma determinada região, com o compromisso de repassar para os cofres de Roma o valor devido, mas Roma não estava nem aí se essa pessoa cobrava muito mais para embolsar o resto da grana. Os publicanos eram exploradores, eles oprimiam as pessoas, cobrando impostos abusivos. Eu sei que no Brasil nós não pagamos quase imposto nenhum, vocês não enfrentam esse problema, ou talvez vocês saibam do que esse texto está querendo dizer. Aí esse pessoal está lá escutando João Batista. E nós, mestre, vamos fazer o que com o seu sermão aí de avivamento? Não cobreis mais do que o estipulado. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se não passa a perna nos outros. Vê se ele é honesto nos seus negócios. Vê se o dinheiro que cai na conta bancária dele é dinheiro limpo. Vê se ele não usa expedientes escusos, sorrateiros, para engordar o salário. Vê se ele não se envolve em esquemas de corrupção. Irmãos, eu tenho rodado a igreja evangélica brasileira, como disse para vocês ontem. E eu estou convencido de uma coisa: a igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético. Tem muito crente enrolado, tem muito crente que dá cheque sem fundo, tem muito crente que faz dívida sabendo que não vai pagar, tem muito crente que entra em esquemas de corrupção para se enriquecer. Vamos ao terceiro resultado? Olha comigo o versículo 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E eles disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. O que ele está falando aqui? É que os soldados estavam mancomunados com os cobradores de impostos para receber propina. E tem 3 alertas aqui. Primeiro, a ninguém maltrateis. Vamos entender isso melhor. Qualquer pessoa que exerce liderança, seja militar, seja política, seja civil, seja eclesiástica, corre o risco de, do alto da sua posição, ferir pessoas abaixo delas. Se Deus está elevando a sua posição, entenda isso: quanto mais alta é a sua posição, mais você deve ser servo de todos. Não deis denúncia falsa. Do que ele está falando?
Vou ilustrar. É o seguinte: os soldados estavam conluiados com os cobradores de impostos para receber propina. Então, como é que é o seu nome, meu filho? Gabriel. Me permita usar você aqui, Gabriel, para ilustrar. Imagine que o publicano, cobrador de imposto, chegava na casa do Gabriel e dizia: ô Gabriel, eu vim te informar que esse ano você vai pagar tanto de imposto. O Gabriel tomava um susto e dizia: eu não posso pagar isso tudo esse ano. Minha família vai passar necessidade. Pois é, Gabriel, você vai pagar tanto esse ano. É isso. Não discutia não, ia embora. Entrava o soldado romano: ô Gabriel, eu vim te avisar que você vai pagar tanto esse ano de imposto. Eu não posso pagar isso tudo. Você vai pagar, porque se você não pagar, eu te denuncio. Você denunciar para um soldado romano é botar a cabeça a prêmio. Parte dessa grana ia para o bolso do soldado. João Batista diz assim: contente com o seu salário. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não faz falcatrua para receber propina. Vê se ele não dá dinheiro de propina para fechar um contrato. Veja se os negócios e as transações financeiras dele são corretas. Veja se ele é íntegro e confiável na área financeira. Irmãos, eu sei que essas coisas não acontecem mais no Brasil, mas nunca é demais alertar. E preste atenção que João Batista está pregando o Evangelho, está no versículo 18, está pregando o Evangelho. O Evangelho, irmãos, não é uma coisa etérea. O Evangelho muda a tessitura social, transforma o caráter, o casamento, a família, a sociedade, a política, o governo. Bom, mas deixa eu terminar falando um pouquinho do pregador. Tem 3 coisas que eu quero destacar. Primeiro, é que esse pregador tem consciência de quem ele é. Versículos 15 e 16, tem algo aqui digno de destaque. Estando o povo, preste atenção que o povo aqui representa as multidões dos versos 7 e 10. Estando o povo, todo mundo, na expectativa, discorrendo, não alguns, não a maioria, discorrendo todos, preste atenção na palavrinha, discorrendo todos no seu íntimo, a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que está acontecendo aqui? O João Batista está pregando no deserto, as multidões estão lá, e de repente todo o povo, sem exceção, começou a pensar assim: ô gente, quer saber de uma coisa? Esse João aí não é precursor do Messias, é coisa nenhuma. Ele não veio preparar o caminho do Messias, é coisa nenhuma. Esse João aí é o próprio Messias, é ele, não pode ser outro, não, é ele mesmo. Esse cara é cara de leão, é ele mesmo. Preste atenção nisso. Todos os votos dados ao candidato para Messias foram dados para João Batista. Todos os votos que entraram na urna é para João Batista. Nenhum voto em branco, nenhum voto nulo. É ele mesmo. Vocês lá de trás aí, o Messias é o João. É o João. Essa cogitação de toda a multidão se transforma numa pergunta, que beija os ouvidos de João Batista com aquela voz aveludada da serpente. E a pergunta foi essa: porventura tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí. Olha o perigo aí. A tentativa de botar um homem no pedestal aí. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele teria dado uma costada na cabeça: quer dizer, bom, pensando bem, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem tanto, nunca ninguém juntou tanta gente num deserto igual eu. Aliás, se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Não, ele não engoliu a isca venenosa, não. Eu fui categórico: eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na verdade, eu não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Ele sabe quem ele é.
não querer ser maior que Deus colocou você para ser. Só Jesus recebe a honra, a glória e o louvor. A segunda coisa, irmãos, que esse homem tem para nos ensinar, é que tem consciência plena da sua limitação. Olha o versículo 16, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vou lhes dizer algo muito solene agora. Quantos anos tem essa igreja de organização, pastor? 63 anos. Certamente já passou por este púlpito muitos homens de Deus. Hoje tem neste púlpito um precioso homem de Deus. Se Jesus não voltar antes, passarão por aqui outros muitos homens de Deus. Mas todos que passaram, todos os que estão e todos os que virão, são rigorosamente limitados. O pregador só consegue falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo pode falar ao coração. Não importa como um pastor batiza, se ele batiza por imersão, se ele batiza por aspersão, se ele batiza por efusão, o pastor só consegue lidar com o símbolo, com a água. Só Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. O pastor pode pegar os elementos da ceia, partir o pão, distribuir o vinho, mas o pastor não tem o poder de tornar esses símbolos dos sacramentos eficazes no coração. O pastor é o quê? Limitado. Você e eu somos limitados. Não queira receber glória que não lhe pertence. Toda a glória pertence ao Senhor Jesus. Mas finalmente, eu termino aqui. O pregador é corajoso. Veja o verso 19 e 20 comigo. Mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse para vocês lá atrás, que o Herodes, o grande, o pai desse aqui, tinha se casado 9 vezes, formando uma família disfuncional. Nós sabemos que tem 4 Herodes mencionados na Bíblia. O Herodes o Grande, o pai desse aqui. O Herodes Antipas, que é esse aqui. O Herodes Agripa I, que mandou matar o apóstolo Tiago, lá em Jerusalém, capítulo 12 de Atos. E o 4º Herodes é o Herodes Agripa II, está lá em Atos, versículo 26, que diz para Paulo, pouco me persuades a me fazer um cristão. Esse Herodes aqui, o Antipas, tetrarca da Galileia, era casado com a filha do rei Aretas, dos Nabateus, que conquistaram Edom, lá na cidade de Petra. Um dia esse Herodes vai a Roma, e visita o seu irmão Filipe, o Filipe I, porque esse daqui é o Filipe II. Claro que Herodes teve muitos outros filhos que não receberam poder político, só 4 filhos receberam poder político: Arquelau, Herodes Antipas, Filipe e Lisânias. E quando ele chega em Roma para visitar o seu irmão Filipe I, o Filipe I era casado com Herodias, que era filha de Aristóbulo, também filho de Herodes o Grande. Em outras palavras, a Herodias não era só cunhada de Herodes, não, ela era também sobrinha. Então o pecado de Herodes foi mais do que de adultério, foi também de incesto. Quando ele chega lá e se engraça com Herodias, a Herodias disse assim para ele: se você me prometer divorciar-se da filha do rei Aretas, eu largo o seu irmão
e vou embora com você. Você é sua mulher. O Herodes topou. Agora pensa na cena comigo. Pensa na cena comigo. Um dia o Herodes Antipas desembarca na Galileia com a Herodias a tiracolo. O João, que era cara de leão, não tinha medo de ninguém, botou o dedo na cara dele e disse: não tinha listo possuir a mulher do teu irmão. Ele sabia que estava mexendo num vespeiro, num ninho de cobras, sabia que seria odiado por isso, e foi mesmo. Aliás, foi preso por causa disso. Preso aonde? Na masmorra de Maquerós. Sabe onde fica a masmorra de Maquerós? Do lado do Mar Morto, 50 graus praticamente todos os dias. O maior homem dentre os nascidos de mulher está preso, num lugar insalubre, por pregar a verdade, por confrontar o pecado. Herodes até que gostava de ouvi-lo, sabia? De vez em quando davam umas escapadelas para ouvir João Batista. Sabe de que assunto João Batista tratava com ele? Juízo final. E o cara saía mais apavorado ainda. Um dia teve uma festa na casa do Herodes, no palácio dele, aniversário dele. Chamou seus convidados. Estavam todos chapados, bêbados. Quando entra a filha de Herodias, dançando desenvoltamente, e ele bêbado, assinou um cheque em branco e deu para a menina e disse: você pode pedir o que você quiser, que eu vou lhe dar. A menina, tão vil e perigosa quanto a mãe, disse: mamãe, eu estou com um cheque em branco, posso pedir o que eu quiser. O que é que eu peço? Ela disse: peça a cabeça de João Batista numa bandeja. O carrasco sai lá da Galileia, vai lá para o sul, no Mar Morto, arranca o João Batista da prisão, bota a cabeça dele num cepo e tosa a cabeça do João Batista. E essa cabeça, pingando sangue, entra na festa da iniquidade, como o bolo da tragédia. E você sai dessa festa, dessa cena, horrorizado, perplexo. Meu Deus, que fim inglório, que tragédia. Só que João Batista não pensava assim. João Batista entendia que é melhor você estar preso com a consciência livre do que você estar livre com a consciência presa. João Batista entendia que é melhor você perder a cabeça com honra do que viver com desonra. O que importa para um homem, para uma mulher, meus irmãos, não é como ele morre, mas é como ele ressuscita. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o mundo hoje está vivendo uma espécie de cristofobia. Nós estamos entrando num funil da história, e não tem mais espaço para crentes covardes. É hora da igreja se posicionar, porque nós entendemos que se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Eu pergunto a você: que pai, que mãe bota o nome num filho hoje de Herodes? Só um louco, ou um desavisado. Mas João, depois de morto, ainda fala. E a minha oração é que nesta manhã, a vida de João, a morte de João, o legado de João, mexa com você, mexa comigo, e traga sobre nós um grande despertamento espiritual.